Boa noite, meus amores. Mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos, nessa mesma sintonia de amor, de esperança, de determinação, de continuarmos lutando, caminhando na nossa jornada terrena. Vamos pegar o nosso copo com água para que possa ser fluidificado no final. Vamos também manter em nossos pensamentos ou escrito os nomes dos irmãos que precisam da vibração da oração. Vamos continuar a leitura do Livro dos Espíritos. Hoje nós iremos ver a questão 100 do livro 2, capítulo 1. É a escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiram e sobre as imperfeições das quais devem ainda se despojar. Esta classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível, e sob seus limites, a pequena diferença se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, pois, formar maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considera a questão. Ocorre o mesmo que em todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas, quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Os espíritos interrogados sobre essa questão podem, pois, ter divergido sobre o número de categorias, sem que isso tenha consequências. Alguns se armaram desta contradição aparente, sem refletirem que os espíritos não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Acrescentamos ainda esta consideração que não se deve jamais perder de vista. É que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muitos ignorantes, não sendo demais colocar-se em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Toda classificação exige método, análise, conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são como neste mundo os ignorantes, os inaptos a abranger um conjunto, a formular um sistema. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que possa apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como entre nós, um homem rude em relação aos homens civilizados. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo o seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluta. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um seu método, e a botânica não mudou por isso. É que não inventaram as plantas nem seus caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram os grupos ou classes. Foi assim também com que procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres.
Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e atos. E depois os classificamos pelas semelhanças baseadas em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação do mal. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Só nos restava ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto. Foi o que fizemos, com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação e, por consequência, o grau de confiança ou de estima que merecem. É, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos informar das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe. Seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mas no sentido que em outro eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Então, meus irmãos, iremos fazer essa analogia dessas ordens dos espíritos para darmos continuidade ao nosso estudo. E que Deus nos ajude a continuarmos na tarefa. Vamos conversar com o Papai do Céu. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Tuas mãos colocamos nossas vidas. Em Tuas mãos colocamos nossos problemas, nossos sentimentos, nossas soluções. Estamos sempre, Pai, talvez a pedir, mas é porque, Senhor, não temos outro Pai. Temos a Ti, temos a Jesus, temos a Maria, ao Espírito Santo. E nos sentimos, Pai, em liberdade para estarmos conversando contigo e com eles, te clamando pela misericórdia divina. Cuida dos teus filhos, Pai, que se encontram doentes, perdidos dentro da própria vida, que não encontram a saída, que não encontram uma árvore para ficar embaixo, usufruindo de uma sombra. Dai saúde, Pai. Dai saúde, dai paz. Aumenta a fé de nossos irmãos. E que nós possamos, sim, estarmos confiantes de que Tu és a nossa solução. Por isso, colocamos em Tuas mãos nossas vidas. Que Nossa Mãe Maria proteja todos os lares, todas as famílias que buscam, através do amor, essa ternura e paz. Que os nossos irmãos que usam os vícios busquem também, Senhor, seguir a Jesus, seguir a paz, seguir a luz, para encontrarem uma saída para todo o seu sofrimento, todos os torpores da sua vida. E vamos juntos fecharmos os nossos olhos
Agradecer a Deus por mais esse dia de vida. Pedindo à espiritualidade amiga que venha colocar o remédio necessário, Pai, para nos tranquilizar, nos curar em nossas águas. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino. Seja feito tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória, hoje, agora e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nossa Mãe Maria, para sempre seja louvada. Louvado seja nosso Pai, nosso Deus amado, eternamente seja louvado. Que assim seja.